E aí, meus filhos? Bom dia ou bom alguma coisa aí que você está assistindo esse vídeo. Marcos 6. E onde quer que Jesus fosse, povoados, cidades ou campos, levavam doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados. Naquele tempo que o mundo era governado por reis, reinados e tudo, quando um rei queria mandar uma carta para o outro, mandar um recado para o outro, ele tinha um carimbo específico que ele batia na carta para comprovar que a mensagem vinha dele. Então, quando Jesus expressa todo o poder dele de fazer milagres, de curar pessoas, de expulsar demônios, isso revela o quê? Como se fosse um carimbo de Deus comprovando que Jesus vinha da parte dele, que Jesus e Deus eram um só, que Jesus é Deus a partir dos milagres. O povo, então, percebendo o poder de Jesus, descobriu que bastava tocar nas vestes de Jesus para ser curado. Então, a dimensão do poder de Jesus é expressa nessa passagem, mostrando o quê? Olha a fé do povo e olha como talvez a gente tem que olhar pela ótica desse povo. Eles entenderam o poder de Deus, eles entenderam quem Jesus era e entenderam que Jesus tinha poder para curar doentes. Então, às vezes, a gente tem uma fé que, por ter uma certa distância e não ver Jesus como eles viram pessoalmente e testemunha milagre. E, obviamente, que milagre não é uma coisa que você vira a esquina e, oh meu Deus, tem um paralítico que começou a andar. É óbvio que milagre não é uma coisa tão comum, que senão não ia nem chamar milagre, né? A gente precisa olhar na ótica desse povo. Talvez o que se perdeu foi a fé de saber do poder que Jesus tem. Então, às vezes a gente fica perdido na vida, às vezes a gente vive situações, ou até no caso de doença na família, tipo pandemia, a gente não tem a fé de ver Jesus como ele é. Bastava tocar nas vestes de Jesus para ser curado. Então o povo teve a dimensão do poder que Jesus tinha a partir de ver os milagres que ele fazia. Então a gente precisa, às vezes, voltar no Evangelho e pensar que a gente está agora meio que pegando emprestado os olhos dessas pessoas para ver Jesus como elas viam. Então, diante da dificuldade que é ter fé e acreditar nas impossibilidades que Deus tem de cura, de operar milagres, a gente precisa olhar para aqueles que testemunharam os milagres de Jesus. Por onde Jesus passava, campos, cidades, o povo ia porque eles reconheciam o poder de Jesus. Obviamente, como eu falei, que era uma expressão de que Jesus vinha da parte de Deus. Nunca foi o alvo principal de Jesus e Jesus não veio para ser um curandeiro. Então, implica no relacionamento nosso com Jesus também. Mais importante que o poder que Jesus tem, e como eu gosto de falar, mais importante de falar que eu creio num Jesus que tem poder para curar, é que Jesus me tenha. Que Jesus seja o dono e o centro da minha vida e do meu coração. Então, da mesma forma que a expressão de quem Jesus era vinha e partia disso, de milagres, da proclamação da palavra de Deus, do trazer o reino de Deus até nós, a gente é, teoricamente, pessoas de fé. Então, o que faz com que a gente comprove a fé que a gente tem e a fé em quem a gente tem? É baseado na expressão nossa, meio que externa daquilo que a gente faz. Como você e eu estamos vivendo as nossas vidas baseado na ideia de que a gente é alguém que tem fé. Como eu falei, o milagre atesta, então a expressão do milagre, a expressão da caminhada de Jesus, a expressão de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, expressava quem Jesus era. E aí a gente acredita, a gente fala que tem fé, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Jesus, Jesus é o meu Salvador. E como a gente expressa essa fé? Qual que são as prioridades da nossa vida? O que é a prioridade da nossa vida hoje? Quem é a prioridade da nossa vida? O que a gente tem sonhado, o que a gente tem pensado e como a gente tem amado o outro. Como a gente tem se relacionado com outras pessoas, com os nossos familiares, com colegas de serviço, com pessoas que às vezes estão tipo abaixo da nossa autoridade. Isso é uma forma também do carinho de falar, de Deus falar assim, ah, esse é meu, esse se comporta como alguém que é meu. Então a gente precisa entender que não basta a gente ter fé, não basta a gente falar que tem fé, não basta a gente falar assim, ah, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Jesus. Como a gente expressa a nossa fé? Como a gente vive a nossa vida e qual que é o centro da nossa vida. Porque falar que tem fé é simples.
Acreditar que a fé é simplesmente o poder de saber que Jesus pode operar um milagre se a gente precisar, ou de que Jesus vai consertar as coisas se a gente precisar, é fácil. Mas baseado num coração que declara que tem fé, como a gente tem vivido a nossa vida. O que é a prioridade da nossa vida e o que a fé representa na nossa vida. Então responde aí, deixa aí nos comentários. Você, como alguém de fé, o que te faz diferente de uma época que você não tinha fé ou de uma época ou de uma pessoa que você seria sem fé? Será que tua vida como alguém de fé é uma vida igual à tua vida como alguém que não tem fé? Então, carimbo de Deus é a expressão da nossa fé, a forma que a gente ama, a forma com que a gente tem prioridades, a forma com que a gente se relaciona com o outro. É uma forma de Deus nos carimbar para falar sobre a nossa fé. Até a próxima. Deus te abençoe e ilumine a sua vida. Responde aí essa coisa aí que eu perguntei. Um abraço. Até a próxima. Voltarei. Tchau.